E como é que é isso então, da Ucrânia? No ano antes de começar a guerra, o governo ucraniano obrigou todos os servidores públicos a declarar se eles tinham Bitcoin. Os militares, os policiais, os políticos, era altíssimo percentual, era tipo 70% admitiam que tinham Bitcoin. Porque o cara tá ali na linha de frente, ele tá vendo que vai dar merda, não é isso ou não? Fora que não admitiu, né? Fora que tinha e não admitiu, não é isso? Tá, então eu me preparo aqui pro Lula quebrar o Brasil. Eu compro Bitcoin em alta custódia, é isso, né? Isso. Alto. Existe Que é a sua própria custódia. Tá, Não tá numa corretora. Isso lhe garante no aspecto financeiro. Tá. Agora tem a segunda pergunta que foi o que ele fez de como lhe garantir no aspecto pessoal. Você pode com esse Bitcoin hoje comprar passaportes, comprar residências, você pode investir $100 mil em países que você recebe imediatamente a residência, tem um monte de alternativa que você pode fazer, beleza? Como os ucranianos que fugiram com Bitcoin na cabeça e foram morar em Beleza, em Portugal, com baixo custo de vida, beleza? Em Portugal, Bitcoin com um ano, você um ano com no Bitcoin na mão é totalmente isento, independente do valor, beleza? É isso. Você com Bitcoin na mão vai facilitar a sua saída, mas você ainda não tem a sua segurança pessoal. Foi a pergunta dele, negócio de barco, não sei o que lá. Eu fico falando de veleiro constantemente porque eu moro em Salvador. O trecho entre Salvador e Aracaju é o lugar mais longe do Brasil de uma fronteira seca. Aonde eu moro é o lugar mais difícil em um caso de colapso societal, até a energia elétrica parar de funcionar, tudo que vai acontecer, a inversão de polos, uma epidemia de verdade que morra a maioria das pessoas. Eu não tenho como fugir do Brasil andando. A alternativa mais fácil é pelo mar, não é isso? Quem tá na beira da praia? Quem tinha um barco em Cuba, viveu ou morreu? Quem tinha um barco na Venezuela, morreu ou viveu, caiu fora? Quem tinha um barco até quando fechou fronteira na Austrália, Nova Zelândia, não caiu fora, diz, eu vou pescar, tchau, não é isso? Quem tinha barco em um Camboja, que morreu um terço da população em um ano, não se picou? Mais de 1 milhão de pessoas fugiram de barco do Vietnã, não é isso? Boats People, na China, na União Soviética, no Terceiro Reich. Esse negócio de veleiro é um negócio que sistematicamente funcionou na história da humanidade. Só que, pra quem mora, por exemplo, em Foz do Iguaçu, vale a pena o cara comprar um barco pra fugir? Pô, o cara só atravessa a ponte, não é isso ou não? Hein? O cara com uma boia atravessa ali, não é isso? Depende. O cara que mora em Uruguaiana, o cara precisa de um barco pra fugir do país? Que é uma cidade que é outra rua, é o Uruguai, não é isso ou não? Sim. Não precisa, não é isso ou não? Isso é uma coisa específica do lugar onde eu vivo, não é isso ou não? Então, Bitcoin, autocustódia, um barco. Não, se você morar em Salvador ou em um lugar que seja, não é isso? Sim. Você não vai fugir de São Paulo de barco, não é isso ou não? O que eu faço em São Paulo? Compro Vai embora. uma moto? Não sei, você tem que pensar como é que vai. Não, porque se der uma merda, todo mundo vai tentar fugir de São Paulo de carro. Então a primeira coisa que vai congestionar é a rua. Marginal. Então, não sei, bicho. Tem que sair o quanto antes. É isso. A questão é a seguinte: Helicóptero. Tem um helicóptero. A Venezuela perdeu quase 20% da população em 6 anos. Não é de uma vez, não sai todo mundo correndo, não é isso? E um colapso societal, uma situação de você ter que fugir, pode ser um colapso societal local, nacional, mundial ou pessoal. Se aparecer na televisão agora, a Petri disse alguma coisa que não devia, tá respondendo pedofilia. Opa, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa do Petri, encontramos imagens de pedofilia, não é isso? Você vai se render, responder? Ou você vai cair fora e sumir? Isso aí a sociedade pode continuar de boa e só você ter que fugir, não é isso ou não? Entendi. Ou não? Você vai responder como pedófilo? Se tiver uma batida em sua casa e divulgarem que tinha material de pedofilia lá, você vai responder? Ou você vai fugir? Eu vou tentar dizer que é mentira, né? Tem uma ordem de prisão, você vai se apresentar na delegacia de pedofilia, você vai se apresentar ou vai cair fora? Você não vai ter a chance de se defender. Eu vou chegar lá e falar, pô, que isso? Você vai pra delegacia? Falando Você vai se apresentar com a ordem de prisão de pedófilo? Você vai? Não, eu vou dizer que eu não fiz isso. Mas eles já implantaram a prova. Você tá preso? A polícia chegou lá e achou o material na sua casa. Achou. Achou? Sim. Você vai lá se defender, você vai se apresentar na delegacia com ordem de prisão? Sabendo que os caras estão de má fé. Rapaz, uma semana na cadeia como pedófilo é muito tempo, velho. Você tá doido. 10 minutos. Entendi, então eles implantaram provas pra me fuder. Apareceu. Você nem sabia que existia isso lá. Sim. Você vai se apresentar pra se defender? Aí eu vazo. Você ia se apresentar? Não, você disse que ia se apresentar, não é isso que você quer saber como é a cadeia lá, não é isso ou não? O quê? Chega lá, não. Aí você ia namorar, como é mais do que a menina, como é você ia namorar pra caramba? O quê? É o Tinder dentro da cadeia. Ia ser um Tinder danado lá. O quê? Mas esses cenários de uso do Bitcoin não são sempre muito catastróficos? É sempre assim, o governo implementou uma prova que você é pedófilo, o governo não sei o quê. Não aconteceu quando as mulheres mais ricas do Brasil, 100% do patrimônio dela ser tomado pelo governo na sucessão dela? Não acontece todos os dias de filho bastardo, não sei o que lá, filho afetivo, de mulher que namorou 2 dias tomar dinheiro do cara. Vem cá, quantos youtubers, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas por emitir opinião? No Canadá, bicho, que era considerado um país civilizado, dezenas de milhares de pessoas tiveram contas bloqueadas por mais de um ano, cada opinião do cara, ele postou contra o treinador. É mentira o que eu tô dizendo, não é verdade? É mentira isso? Não aconteceu isso no Canadá? E se a gente vê os últimos anos, isso tá ficando mais intenso a cada ano que passa. Então é uma previsão que a gente faz que vai ficar mais, né? Pois é. A opinião tá sendo altamente criminalizada. A opinião, inclusive as pessoas que defendem como é que chama? As ideologias proibidas, né? Inclusive hoje em dia o cristianismo é ideologia proibida. Você dizer o que tá escrito na Bíblia hoje é homofobia, não é isso? Não é homofobia o que tá escrito ali?
É por ideologia proibida. A Bíblia hoje é ilegal no Brasil. O casamento bíblico é ilegal e você dizer textualmente o que está escrito ali é ilegal. As políticas públicas no Brasil são o oposto da ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia. É feminismo, animalismo, é tudo que é o contrário do que está ali. Você querer o dos outros sem poder trabalhar. Deus ordena que você peça aos outros que sustente você? Ou ele ordena que se você for homem, trabalhe? Que a sua comida virá do óleo do sol do seu rosto, não é isso? A maioria das pessoas querem comida do sol do rosto ou do sol do rosto do outro? Quando que tu conheceu o Bitcoin? 2015. Eu conheci o Bitcoin, eu estudei bastante, eu fiz doutorado aqui na Mackenzie, antes de 30 anos eu era professor efetivo de Universidade Federal, fui o primeiro do Brasil no ENAD, eu estudei pra caramba, velho. Você teve uma carreira acadêmica completa, né? Fiz, morei na Holanda, fui escola na Alemanha, na Itália, na Alemanha, conheci Nobels em Chicago, fiz um monte de Summer School pelo mundo, conheci um monte de gente, eu achava que tudo aqui era uma merda, mas que no exterior devia ser melhor, que eu ia achar pessoas com QI maior. A questão é que não importa o QI maior, com as conclusões satânicas, de que, por exemplo, o governo pode emitir dinheiro infinito, que dívida eterna não é problema nenhum, é ainda mais cruel. Porque o cara ainda precisa de um nível maior de psicopatia. Um professor de federal do Brasil, que tá de Rastafari, de sandália, parecendo um Saci-Zero usando droga, ele dizer negócio de cor é lindo, não sei o que lá, é compreensível, o cara não tem um QI e tal, tipo assim, é o que é o mundo dele, não é isso? Agora você pegar um cara com QI de 150, 160, dizendo um tipo de coisa, defendendo esse tipo de coisa, depende de um nível muito maior de tríade maligna, né? Então não tá atrelado à inteligência. Não, a moralidade não tá atrelada à inteligência. A preferência temporal, sim. A preferência temporal que pode ser associada à nobreza, que é a capacidade de renunciar. Tem uma alta correlação, mas não necessariamente. É isso. Voltando. Eu achava que, inclusive, quando aconteceu em 2008, eu comecei a compreender o juro negativo, de que não existia mais investimento. Eu comecei a entrar na depressão, que esses mecanismos de controle totalitário de guerra, o conceito de guerra ao dinheiro tem mais de 10 anos. Começou muito antes, inclusive em 2008, a restrição de uso de dinheiro físico, ou o Civil Asset Forfeiture nos Estados Unidos, que eles tentaram fazer com aquelas 10 medidas nazifascistas que o Moro defendeu, né? Mas é complicado. Bolsonaro indicou os caras, o governo Bolsonaro avançou mais o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma, de Lula, todos juntos, bicho. Você apoiou a campanha em 2018, né? Apoiei, fui candidato, inclusive, pra apoiar Bolsonaro, e ele chegou lá e fez exatamente o oposto do que ele foi eleito a fazer, não é isso? Ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo, não é isso? Teve nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo, e além disso, eles não tiveram a posição que o PT teve, não é isso? E por que apesar disso os bolsonaristas ficaram não? Se você criticar é porque você é petista e continuaram o mito. Rapaz, a última vez que eu vim aqui, o Cogos faltou me bater, você sabe quem é Paulo Cogos? Eu dizendo que Tarcísio era um indicado de Dilma, rapaz. Que Dilma, ele agora reconhece, não é isso? A maioria do pessoal, nos últimos anos, na minha edição, essa é a edição do livro, minha é de Alan, que tem um coautor o livro. Se vocês quiserem ler, tem de graça na internet, tem na livraria do professor Alexandre Costa. Se você quiser de capa dura bonitão, tem na loja da Refúgio Bitcoin, livro Bitcoin Red Pill. Na edição de 2020, a gente já afirmava no livro que Bolsonaro ia entrar pra história como o presidente mais cor-de-rosa da história da humanidade, na história do Brasil. Ele foi o presidente que mais avançou o progressismo na história do Brasil. Isso, não, tipo assim, eu não estava dizendo nenhuma novidade. Até o próprio Olavo, que demorou mais para chegar a essa conclusão, em 2021 já afirmava que se ele não virasse homem, ia ser o homem mais desprezado da história do Brasil, não é isso? Então acho que o Lula voltar foi culpa dele? O Brasil ser um estado de exceção. O Brasil ser um estado de exceção é a responsabilidade do comandante supremo, não é isso? Hoje o que aconteceu com o Brasil é responsabilidade direta de Lula. É lógico que ele não é o cara que manda absolutamente. Mas ele tem compromissos e ele tem que satisfazer esses compromissos. O Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer e que um homem, soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele não morreu, não lutou, não deu testa, não fez nada do que ele prometeu, não desaparelhou. As provas do Enem, inclusive por isso que os Ventral me bloquearam na época, que eu dizendo que as provas do Enem do Bolsonaro foram as mais progressistas da história, bicho. Foram as piores. Foram as mais vergonhosas da história. É isso. Em todos os aspectos, o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos. A Dilma, por exemplo, como é que chama? Reconheceu guarda compartilhada. Dilma passou lei de proibição de alienação parental, que 90% das vezes a mulher que fica fazendo inferno dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso ou não? São vitórias absurdas pros homens ou não? Tu acha que o Bolsonaro é o responsável pelo PT voltar? Tu acha que como ele agiu durante os 4 anos fez talvez o PT voltar? Talvez o PT voltasse de qualquer maneira, porque são ciclos intergeracionais. Agora, que se pode afirmar com certeza que Bolsonaro não teve um dia de cumprimento das promessas dele, pode se afirmar com certeza. Desde o gabinete de transição, ele só indicou, inclusive as primeiras indicações era gente ligada ao PSOL, o secretário-geral, o tradutor do gabinete de transição, todos os generais mamaram com o PT, não teve nenhuma posição relevante do meu conhecimento de ninguém que tenha assumido um cargo que não tivesse
intimamente comprometido com forças esquerdistas. É isso. Não tem. O governo Bolsonaro foi um governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma oposição. Quando que tu parou de apoiar ele? Rapaz, no gabinete de transição, eu já tinha me decepcionado com o governo. Agora o dia que não teve mais volta foi o discurso dele na ONU, em janeiro, que ele começou, em vez de denunciar o extermínio coletivo, né? Os campos de concentração em Xinjiang fazem qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra parecer que é nada, né? Os caras têm um comércio sistemático de órgãos de tudo que você imaginar. Comércio de cabelo, que era uma coisa significante aqui, sumiu. Os caras desvalorizaram 20 vezes o cabelo dos escravos em Xinjiang. Aí o Bolsonaro chega lá e diz que vai abrir as pernas pra China, quer casar com a China, lógico que ele vai ser esposa, né? E oferecendo o chinês de entrar aqui sem visto. Você sabe quantos homens mais que a mulher tem na China? Em dados oficiais são 58 milhões. Bicho, você queria que esses caras viessem entrar sem visto aqui? Hein? E aconteceu o que com a gente aqui? Hein? Você já imaginou? Então ele tá sendo conivente com essas atrocidades que estão acontecendo lá. Pelo amor de Deus, tá sendo ele oferecendo abertura e amizade e domínio total pelo amor de Deus, pra ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou mais do que Stalin e Bigode juntos 2 vezes, não é isso? De próprios cidadãos inocentes. É a ditadura mais assassina e mais agressiva da história da humanidade, né?